Olá, seja bem-vindo ao Rafaelx, o podcast. Dia dos Pais chegando, bate aquela nostalgia, aquela coisa de papaizão, pai do ano, Júnior, Catra, saudoso Catra. Enfim, o meu pai tá num estado diferente, um pouquinho longe de mim. Como todo mundo tá careca de saber, eu sou carioca. Meu pai mora no Rio e eu em São Paulo. Então, meu Dia dos Pais vai ficar um pouquinho longe dele. Mas a gente se fala todos os dias, o que ajuda a amenizar a saudade. E pensando nele, eu decidi dos pais que eu mais gosto da ficção. São os mais inspiradores e eu tenho um carinho especial por cada um dos que eu vou citar aqui. Lembrando que tem vários outros que são o máximo na ficção, mas essa é a minha lista de acordo com o Rafa Folha, margem de erro de 0%. Então, estamos esclarecidos, né? Mas é aquilo, gente, é uma democracia também, tá? Se tiver outros, depois vocês comentem, me mandem feedbacks, mandem inboxes, mandem comentários, mandem nudes. What? E feedbacks. Vou começar com um dos que, pra mim, é de longe um dos melhores pais de toda a ficção. Jonathan Kent, famigerado pai do Superman. Pra quem não sabe, eu sou um grande fã do Clark. Então, eu tenho, inclusive, o Superman tatuado no meu antebraço. E é uma das minhas tatuagens prediletas. Eu tenho 8 no total. Não sei, gente. Chega uma hora que você não consegue mais saber. E tô caminhando pra próxima. Mas, enfim, o Jonathan é um pai impecável nos quadrinhos. E, claro, quem viu Smallville aprendeu até um pouco mais sobre ele. E se apaixonou por ele, porque era maravilhoso. Ele é, tipo, pai do ano. Teve Marta, todo mundo sabe que Marta foi fundamental na criação dele, todo mundo tem uma mãe chamada Marta e tudo mais na DC. Mas ele é um dos grandes responsáveis pela humanidade do Superman. Então, essa criação dele na Fazenda e com os valores corretos, tá? Não de certos presidentes. Fez com que ele fosse o maior herói do mundo, o homem da minha vida, Clark Kent, Superman. E assim, não deve ser nada fácil criar um extraterrestre como filho, aqui pra nós. O segundo, Arthur Weasley. Sim, ele é maravilhoso. Ele é totalmente abobalhado, mas o cara daria vida pela família gigante dele. Pra quem não sabe, eu tô falando do universo Harry Potter, tá? Se você não leu ou não assistiu, eu acho que, né, meu anjo, vamos atualizar aí. Eu sei que nesse momento é um pouco difícil dar, né, o biscoito pra saga por causa daquela senhora autora que tá cagando pela boca dia sim, dia não, sendo transfóbica, sendo, enfim, tudo que há de ruim, destruindo toda a nossa memória de Harry Potter. Mas a história em si ainda vale muito a pena. Então, voltando ao Arthur, ele é pai de um número considerável de filhos, não vou dizer quantos pra não frustrar quem, né, vai embarcar na saga. Mas é isso, ele é um paizão pra todo mundo em volta dele, incluindo pro próprio Harry, que é órfão. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso tá na sinopse, pelo amor de Deus. E, enfim, conta com ele desde o início da saga até o pós-fim, né? A relação deles é incrível até hoje, acreditamos nós, fãs. Passando pro próximo pai, esse eu tenho um pouco de pesar de falar sobre. O Pai do Norte. Tô falando de Game of Thrones, pra quem ainda não entendeu. Assim, se ele tivesse ficado em casa, lá naquele piloto, talvez ainda tivesse vivo. Ou não, porque também quem conhece Game of Thrones sabe que você tem uma forte possibilidade de morrer só de você respirar um pouquinho mais forte. Ned Stark, infelizmente, teve pouco tempo de série. Eu não li os livros, tá, gente? Eu sou poser, então vou falar da série. Ele teve muito pouco tempo de série, mas marcou todo mundo como um pai que teria feito tudo que ele poderia pela família. Pelos filhos, principalmente, né? Tudo bem que ele também faria tudo pela esposa e tal, mas vamos falar dos filhos. Vamos falar que é dia dos pais, não dia do marido. Inclusive, ele teria feito tudo pelo bastardo Jon Snow, que já não é mais tão bastardo assim. Acho que ele tinha um pouco mais de sal quando era bastardo, né? Mas aí acabou, né, gente? Agora a gente tem que seguir a vida. Falando em seguir a vida, agora vem o próximo pai, Danny Tanner. O Danny é uma das minhas grandes referências de pai, porque 3 é demais, ou Full, quem não via no SBT como eu, é uma referência de série muito família, muito minha infância, sabe? Muito anos 90. Que é quando a série fez sucesso. E eu amo muito até hoje, na verdade. Todo mundo sempre lembra do tio Jesse, porque ele é um gostoso. E é mesmo. Mas o Danny, na verdade, não só é um homem de personalidade maravilhosa, como ele é tipo o melhor pai do mundo em uma das séries mais amorosas do mundo. Ou seja, o cara é um combo. Quem nunca viu, inclusive, eu recomendo buscar Full House, que é o nome original, como eu já disse. Fuller House, que tem na Netflix e tal, é um spin-off que é igualmente maravilhoso. Eles deram super certo. Então, não vai ganhar destaque nesse podcast porque estamos falando do Dia dos Pais. Agora vamos à ficção da ficção da ficção e vamos dar um pulo nas animações.
O próximo pai é o Marlin, o pai do Nemo. Enquanto alguns, né, perdem aí a cabeça por causa das besteiras dos filhos, outros cruzam os mares atrás deles. Quem pescou a referência da cabeça é isso, tá? Não é spoiler, aconteceu há muitos anos atrás. Voltando, vou falar do peixe palhaço mais amoroso da vida. O Marlin, de Procurando Nemo, foi um pai icônico que passou a maior aventura da vida dele pra salvar o filho no primeiro filme, né? Pra quem não lembra, Procurando Nemo, porque o segundo ele já tinha, ele foi procurar Dory. E o Nemo é um filho que ele protegeu e criou depois de um ataque de predador que tirou a esposa dele e os outros ovinhos. E foi só o Nemo que ficou. Então, assim, ele também tinha uma loucura de super proteção, porque, gente, pelo amor de Deus, né? O trauma dele é muito compreensível. Eu sempre entendi muito o Marlin. Apesar de eu achar ele, bom, eu também acho ele engraçado e as pessoas gostam realmente dele. Voltando a nós humanos, eu vou falar de outro pai que eu considero muito desde a minha infância, que é Danielle Hillard. Se eu falar, vocês não vão associar, mas eu tô falando da Senhora Doubtfire, né? Que é Uma Babá Quase Perfeita, que é um clássico. Se você nunca viu, você, né? Nunca viu Sessão da Tarde na sua vida. Talvez a da tarde na sua vida. Talvez a nova geração tenha dificuldade, mas a minha, a galera aí dos anos 90, 80, vocês viram que eu sei. Porque, né? TV a cabo era cara na época e todo mundo via Globo. Só pra contextualizar, ele se separa da esposa, perde o emprego e perde os direitos de ver os filhos. Mas ele é um bom pai, tanto que os filhos sentem falta. Ele é um bom pai, tanto que os filhos sentem falta, e isso ficou muito claro ao longo do filme. E a solução que ele encontra é se vestir como uma senhorinha e se candidatar à vaga de babá dos filhos. A vida dele acaba virando uma loucura, mas com um final feliz, como pai e pensando financeiramente também. Porque a Senhora Doubtfire acaba sendo um sucesso e ganha um programa de TV, enfim, né? Era meio óbvio. Era assim, final feliz mesmo, aquela coisa que a gente... Acho que pra ficar mais clichêzão, só se ele voltasse com a mulher e não foi bem assim, mas deu tudo certo. É um clássico, quem não viu, recomendo. Inclusive, saudades de Robbie Williams. O próximo pai, na verdade, não é um pai. São dois. Eu vou falar de Mitchell e Cameron, de Modern Family. Inclusive, se você nunca viu Modern Family, pelo amor de Deus, você tá perdendo uma das séries de comédia mais incríveis do mundo, que tem umas putas lições de família e de diversidade. O episódio piloto, inclusive, já é o deles, né? Mitchell e Cameron, que são um casal, estão juntos há 5 anos, voltando do Vietnã, onde eles foram pra adotar a filha deles, Lily, que ainda é um bebê na época. Isso na primeira temporada, tá, gente? Tá na 11ª, então a Lily cresceu já. O que eu mais gosto neles é o fato de eu me identificar muito. Primeiro, porque eu sou gay, assim como eles. Segundo, que eu pretendo passar pelo processo de adoção um dia. Então, é muito legal ver outro casal passando por isso. Mesmo que em ficção, tá, gente? Se a gente levar em consideração que não dá pra se identificar com ficção, a gente não se identifica com mais nada. A terceira coisa que faz eu me identificar é o fato de que eles erram pra caramba na criação dela, assim. Mas tá tudo bem, eles não erram porque são escrotos. Eles erram porque eles são pais de primeira viagem, eles estão aprendendo. Cara, tem pais de 20 filhos que no 20º ainda tá errando. Então, assim, eu acho que é possível. Mas o legal é que eles sempre aprendem. E isso é muito aceitável. Ninguém nasce sabendo ser o pai do ano. E eles são divertidíssimos. São, assim, particularmente, eles são um dos meus casais prediletos de todas as séries e filmes que eu assisto. Vocês já repararam que eu assisto muito, né? Basicamente eu não tenho vida, isso já vem antes da quarentena. Ah, só uma observação, pra quem acha que eu sou super legal, super de boa, super hippie, saúdo o sol. Então, não, eu me identifico na verdade mais com o Mitchell, que é totalmente neurótico, controlador e tal, mas é um fofo, tá? Eu também sou fofinho às vezes, juro. Por último, mas não menos importante, o melhor, pior pai da história, Darth Vader. Eu sei que era uma lista de melhores pais, tá? Mas eu já especifiquei, melhor, pior pai. Eu coloco ele na lista porque I am your father. Foi uma das cenas mais icônicas do cinema e jamais será esquecida. Ah, mas eu não gosto de Star Wars, não sei o quê. Olha, se você não gostou, eu vou ser muito honesto com você. Dizer que você viu errado, mas eu vou te dar mais uma chance pra você assistir. E eu recomendo que assista na ordem 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, ok? É a ordem de lançamento deles. Vai ficar mais legal. Porque eu acho que quando você começa de 1, 2 e 3, você começa com efeitos medianos, depois vai pra efeitos muito ruins, e depois efeitos muito bons, que são a última trilogia. Então eu recomendo seguir a ordem crescente de efeitos visuais. Porque aí você se sente melhor e se sente evoluindo no tempo. Entendeu? Darth Vader, ou Anakin Skywalker, é um dos maiores vilões do cinema e um péssimo pai. Mas aí é que tá, apesar de tudo, ele é aclamadíssimo e eu, que sou um trouxa na mão da saga, admiro muito e vou colocar na lista. Sim, paciência. Mas, só pra lembrar, tá? Como eu falei no início, ele é melhor, pior pai.
Então, deixo claro que eu não tô em nenhum momento enaltecendo as habilidades paternas dele. Ele arrancou a mão do filho, pelo amor de Deus. Então, eu tô aqui só porque amo odiar, ok? É como se, sei lá, no Dia das Mães eu viesse falar da Carminha, de Avenida Brasil. Todo mundo ama Carminha. Todo mundo ama Carminha. Em suma, esses são os melhores pais da ficção, na minha opinião. Segundo o Rafa Folha, 0% de margem de erro, mas falta um. Eu acho que, de todos eles, esse é o melhor pai que eu já vi. O cara é amoroso, melhor amigo do filho, sempre esteve presente. E o melhor de pai. Assim, meu pai sempre foi meu exemplo em muitas coisas. Não que ele seja perfeito, ele nunca foi, na verdade, mas ele sempre chegou muito perto, ou pelo menos sempre tentou. Isso pra mim conta muito. Eu hoje sou um homem de valores dos quais eu me orgulho por causa dele. Pelos valores que ele me ensinou e pelos que eu aprendi sozinho por causa do que ele me ensinou, sabe? Eu acho que, no fim, isso faz de mim um homem de sorte. Hoje no Brasil tem cerca de 5,5 milhões de crianças sem nome de pai na certidão de nascimento, por exemplo. E esses são dados do Conselho Nacional de Justiça, tá? Fora esses, existem milhões de outras crianças que têm o nome do pai e não têm o amor de um pai presente. Isso é muito ruim. Uma estatística bosta, realmente. O meu pai, por isso, ele é meu herói. É claro que ele não fez mais do que a obrigação dele. Ele é meu pai, então é o mínimo. Mas ele sempre foi muito além do mínimo, sabe? Isso me lembra, inclusive, um dos filmes prediletos da minha infância, que eu sempre assisti com ele 1 milhão de vezes, sempre a gente assistiu muito junto e tal, esse filme com ele. Que pode até entrar na lista, inclusive, que é Um Herói de Brinquedo. Esse filme é muito antigo, não sei se vocês já viram. É de um cara que promete um boneco do Turbo Man pro filho. Veja bem, eu não lembro o nome do cara, mas eu lembro o nome do boneco, porque eu achava o máximo o Turbo Man. Ele promete pro filho de Natal e acaba não comprando a tempo. E aí ele passa a manhã de Natal amanhã não, o dia inteiro de Natal. A véspera, inclusive, a véspera e o dia de Natal, vivendo a maior aventura pra conseguir o boneco. No final, ele acaba se vestindo de Turbo Man, fazendo o filho viver uma outra aventura com ele, vestido de Turbo Man, ou seja, o pai dele vira o herói de brinquedo dele. Que é mais ou menos como eu vejo meu pai. Eu acho que eu associo muito ao meu pai. É fofinho, né? Ah, tá vendo, gente? Eu sou fofo, não me cancela, não. Bom, é isso. É claro que a gente tem muitos outros pais que a gente poderia incluir aqui, mas eu faria um podcast de horas e, né? Não. Ninguém aguenta ouvir o John de WhatsApp, muito menos um podcast de 10 horas. Mas assim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham a mesma opinião que eu sobre alguns desses pais. Até no ódio ao Darth Vader. E é aquilo, por favor, curta, comente, compartilhe. Sempre que você gostar de um episódio, comenta com os amigos, passa adiante, porque isso me ajuda muito e eu faço tudo com o maior carinho. Isso me lembra, inclusive, que a partir de agora você consegue ouvir o Rafa Podcast no navegador através do rafaelx.com.br ou direto no Spotify, direto no Deezer e agora no Google Podcast. Sim, gente, chegamos em mais uma plataforma, isso é muito legal, eu tô muito feliz, porque era uma das que eu mais queria colocar, porque era uma das que as pessoas mais me mandavam em ouvir dessas 4 formas, e podem seguir em todas elas, tá? Me ajuda aqui, tá, meu anjo? No mais, eu desejo Feliz Dias dos Pais pra vocês, pros pais de vocês e pras mães que muitas vezes tiveram que fazer o papel dos dois, tá? E fizeram brilhantemente. Beijos e até a próxima!